Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma semana. Hoje é dia 25 de maio e a gente vai vir começando o nosso livro volume 2, tá bom? Então corre aí, procura o livro do volume 2 e aí nós vamos abrir o nosso livro em matemática, tá bom? As páginas que nós vamos trabalhar hoje serão as páginas 3, 4, 5 e 6. Mas tia, tantas páginas assim? Quando a gente for fazer, a gente vai ver que as nossas páginas possuem bastante imagens, tá bom? Então não são tantas atividades que nós vamos fazer, tá bom? E nós vamos trabalhar o conteúdo de figuras geométricas espaciais, tá bom? Lembrando que nas páginas 3, 4, 5 e 6, nós precisamos colocar a data do dia 25/5, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aí na página 3, troca de ideias. Os alunos do terceiro ano estão observando a forma dos objetos da escola em que estuda. Então nós vamos observar que nós temos uma imagem na sala de aula e aqui no parquinho, tá bom? Observando aí, nós vamos ter algumas figuras geométricas espaciais, tá bom? Alguns desses objetos têm a forma de sólidos geométricos. Observe, lá onde a professora está sentada, possui a forma de cubo. Uma caixa de lápis de cor possui a forma do bloco retangular ou o paralelepípedo. É um pouquinho difícil de falar essa palavra, mas treinem aí, tá bom? Aí nós vamos ver que nós temos lá dois cones indicando a saída lá no portão, que se dá através do cone, exatamente, figura geométrica espacial. Nós temos um presente que está lá na mesa da professora, que se dá da forma de uma pirâmide. A lata de lixo é o cilindro e a bola de basquete é uma esfera, tá bom? Cubo, paralelepípedo ou bloco retangular, cilindro, esfera, cone e pirâmide são sólidos geométricos. Já estudamos isso, nós estamos apenas retomando e vai ser acrescentado alguns conceitos para vocês, tá bom? Nós temos aí na página 4 a questão 1. Marque com um X o objeto abaixo, cuja forma lembra um cilindro. Lembra lá na imagem que a forma do cilindro era a lata de lixo? Tá? Possui uma forma arredondada. E aí a gente vai ver que o apontador não tem forma de cilindro. Nós vamos ver que é o giz de cera, então a gente tem que marcar um X aí, tá bom? Aí a gente vem aí na número 2. Escreva o nome do sólido geométrico a que cada objeto representado a seguir se assemelha. Eu vou fazer alguns com vocês e os outros vocês vão pausar o vídeo e vão realizar, tá bom? A gente pode voltar lá nas primeiras páginas que vai ter o nome de cada um deles, tá bom? Essa caixa aqui é um paralelepípedo ou bloco retangular. A casquinha de sorvete é um cone. E aí agora vocês vão fazer da bolinha, do dado, do copo e da vela. Pausa o vídeo e faz, tá bom? Voltando aqui, a gente tem que a bolinha é uma esfera, o dado é um cubo, o copo é um cilindro e a vela é uma pirâmide. Acertaram? Espero que sim, vamos continuar. Número 3. Contorne a imagem do objeto que apresenta o formato de um bloco retangular. E aí a gente vai comparar um com o outro. Só da gente olhar a gente já sabe, né? Um bloco em forma de retângulo seria aqui o jogo de dama. Então nós temos que circular, tá bom? 4. Escreva o nome dos sólidos geométricos representados a seguir. Vou fazer alguns com vocês, tá bom? Mas lembrando, vocês podem voltar lá nas primeiras páginas e assim copiar os nomes, tá bom? Aqui nós temos o primeiro é uma pirâmide.
esse aqui é uma caixa, o formato de uma caixa. A gente tem aí o paralelepípedo ou bloco retangular. Nós vamos ter aqui, esse que se assemelha a um copo é o cilindro. Os demais vocês vão pausar o vídeo e vão realizar, tá bom? Voltando aqui, nós temos o cubo. Nós vamos ter aqui uma esfera e nós vamos ter aqui um cone. Acertaram? Número 5. Marcelo ganhou blocos de montar do avô. Pontinho. Qual a cor do bloco cujo formato se assemelha a uma pirâmide? Volta lá e compara esses blocos que o Marcelo ganhou do avô e aí você vai ver qual é uma pirâmide, a cor do que é pirâmide. Então a gente vai ver que é o verde, tá bom? Concluindo aqui as nossas atividades, a gente também vem concluindo a nossa aula do dia 25, onde nós iniciamos o nosso livro e iniciamos o conteúdo de figuras geométricas espaciais. Nós observamos cubo, paralelepípedo, cilindro, esfera, cone e pirâmide, sempre levando para a nossa vida, observando os objetos ao nosso redor e assim comparando as figuras geométricas espaciais, tá bom? Na próxima aula, a gente vem com o conteúdo de poliedros e corpos redondos, entender a diferença de um para outro. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Terceiro ano, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido proveitosa. Agora nós vamos dar aí, seguindo, os nossos conteúdos agora do segundo bimestre. Antes de nós seguirmos ao nosso conteúdo do segundo bimestre, nós vamos fazer a correção da atividade anterior que eu passei para vocês, referente às imagens, para vocês compararem as duas imagens e descreverem sobre ela. Hoje, 25 do 5 de 2020, nós vamos seguindo aí com a nossa aula de história. Vamos lá! Eu pedi para vocês observarem as duas imagens e descrever o que mudou nessas duas imagens. Vamos ver aí o que vocês poderiam ter colocado em relação a essas duas imagens. É uma pergunta pessoal, mas como sugestão eu coloquei aí. As imagens são em épocas diferentes e observa-se que pelo menos os elementos compõem tanto no meio natural como no meio urbano. Ou seja, o que eu vejo na primeira foto? O que eu estou observando nessa primeira foto aí? Eu vejo que não tem muita vegetação. Vejo que as casas, as construções, elas são bem antigas, diferente da segunda foto. Na segunda foto nós temos elementos naturais, poucas árvores, e as casas e construções, elas são mais modernas. Vemos aí então na questão B, que elemento da paisagem natural ainda ficou. Como foi dito na primeira imagem, eu não vi nenhum elemento natural, não sei vocês. Já na questão, na segunda foto, eu vi os elementos naturais, como o rio, algumas árvores, que são elementos da natureza. Então, na primeira imagem, se percebe que a vegetação não aparece, e na segunda podemos observar o mar e algumas árvores, certinho? Então, essa é a questão 1 aí da correção das atividades de história. Vamos lá. Na questão C, por qual motivo você acha que ocorreu essas mudanças? Por que será que mudou essa paisagem, hein? Então, pode ocorrer pelas indústrias e pelo fluxo de pessoas, fazendo com que as cidades cresçam e se transformem. Como assim, professora? Fluxo de pessoas. A construção das cidades, ela se dá através do quê?
das pessoas que nelas chegam, não é verdade? Então, as cidades elas vão se modernizando, tudo da maneira que a população mais se adequa. Então, através aí do fluxo de pessoas, das ofertas de emprego, faz com que ocorram mudanças nas cidades. Então, se você fez certinho, joia para você. Vamos seguindo aí alguns assuntos agora do conteúdo do segundo bimestre. No segundo bimestre, o que nós vamos ver? Primeiramente, nós vamos ver as características do campo, né? Seguindo aí como é que as pessoas trabalham no campo e na cidade. Vamos lá. As pessoas querem morar em uma cidade que atenda a algumas necessidades importantes, como saúde, educação, segurança, entre outros. Ou seja, atendendo a necessidades da população, nas cidades elas se constroem. Nós vimos isso aí nas nossas aulas anteriores, não foi? Quais são as características das cidades e também do campo? Vamos lá. Olha só, urbanização brasileira. O que é urbanização brasileira? Professora, eu não sei. O que é a urbanização brasileira? Urbanização brasileira é a construção das cidades através das pessoas, não só das pessoas, mas também dos seus elementos que a compõem, como por exemplo as casas, as ruas, os prédios, os comércios, entre vários outros elementos. Vamos conhecer um pouquinho esses elementos aí. Olha só, uma cidade é formada por diferentes grupos de pessoas. Pessoas que vieram de vários locais, né, de outros países também. Há pessoas que gostam, na verdade, de morar em cidades pequenas e outros gostam de morar em cidade grande. O que mais que nós temos? São Paulo. São Paulo é um exemplo de cidade que recebe pessoas de diferentes locais. O que mais que nós temos aí? Que nas cidades as pessoas podem enfrentar muitos desafios. Falta de moradia adequada, poluição, desmatamento e vários outros problemas que ocorrem dentro da cidade. Cada cidade tem suas características próprias, tem a sua história, né? Como é que essa cidade foi construída? De que maneira essa cidade foi construída? Vamos seguindo aí. A cidade, elas surgem da reunião e da distribuição de ruas, avenidas e praças. Ruas, avenidas e praças têm aí suas características também. As ruas com seus nomes diferentes, seja ela larga, seja ela estreita, movimentada, asfaltada ou não, também tem suas características. Todas as cidades possuem um centro que quase sempre é a parte mais movimentada da cidade. Nas ruas das grandes cidades podemos observar o movimento de veículos e pessoas. Perguntei para vocês se a rua da casa de vocês é movimentada ou não é movimentada. O que será que vocês colocaram aí, hein? As ruas e avenidas e praças também são diferenciadas. Para as necessidades da população, a cidade tem diferentes espaços públicos e privados. Espaços públicos, professor, o que são esses espaços públicos? Espaços públicos são aqueles como as praias, as praças, os parques, onde as pessoas podem circular livremente. E espaços privados são aqueles onde as pessoas elas pagam por alguma coisa, como as lojas, os comércios, são espaços considerados privados, certinho? Então é isso aí que nós vamos ver durante as nossas aulas de história daqui para frente. Quais as características da cidade e do campo também, certo? Então aí para vocês vai ficar esse link para vocês assistirem para ter um melhor entendimento da atividade. Então, muito obrigada e até a próxima aula.
Thiago de Educação Física. Hoje a gente vai fazer aqui na quadra o nosso alongamento de rotina, beleza? Antes de fazer nossa atividade. Tranquilo? Vocês fazem o que eu faço aqui. Fecha a perna, estica o braço, pega lá, ó. Contou até 10, abre a perna. Estica, vai. Conta até 10, aí troca. Troca de tudo. Fecha a perna. Trabalha os braços para frente. Para trás. Certo? Agora vai abrir e fechar. A gente alongou. Então agora a gente vai dar uma aquecida. Correndo. Correu, mão na cintura, abre e fecha. Elevação do calcanhar. E joelho. Esse foi nosso alongamento e aquecimento. E agora a gente vai fazer nossa atividade, beleza? E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Thiago de Educação Física. A aula de hoje é basquetebol, mais conhecido como basquete. Tranquilo? Vou passar aqui os fundamentos para vocês do basquete. Olha o material que tem agora aqui pra gente. Cesto. Vai poder fazer o arremesso e eu vou estar mostrando alguma coisa nesse vídeo para quando retornar a atividade com vocês. Tranquilo? Primeiro, a gente tem que aprender o quê? Aprender o quê? Aqui tá a bola. Vai pegar na bola. Dá um passo para cá, ó. Pega na bola. Vou ensinar vários arremessos para vocês. Um deles, para iniciante, é aqui, ó. Com as duas mãos. Dobra o joelho, ó o joelho. Dobra o joelho, o braço e arremessa. Isso é um. Outro, pode pegar já, a mão aqui, ó. Flexiona ali. Joga, certo? Então, fica a bola. Pode chegar bem pertinho, se a gente estivesse jogando, a gente vai o quê? Arremessar. Ó, certo? Agora com as duas. Outra. Mais um. Certo? Então primeiro aprender o quê? Ficar, para depois arremessar, né? Vocês viram a diferença do arremesso? Eu jogando com as duas, ó. Erra, agora só com uma já fica mais fácil. Ó, certo? Essa foi nossa aula e nosso vídeo. Valeu! E aí, galera, beleza? A gente já fez a atividade, agora a gente vai fazer o quê? Alongar para a gente poder finalizar a nossa atividade de hoje, né? Fecha a perna, desce de novo. Sobe, respira, aí senta agora. Estica a perna, pega lá. Volta, abre a perna. Volta, fecha a perna, abraça, forte, conta até 10, troca, balança, respira. Beleza? Fechou. Até a próxima aula. Valeu, galerinha!